Bom, então queria chamar na sequência a Vanessa Testoni, a nossa representante feminina aí, eu acho que ela até vai ficar brava com a gente, que a gente chamou só uma mulher, mas está super bem representada no grupo. Também a nossa representante na indústria, né? Aí a gente... sou a representante das minorias aqui. Exato. Também... João, eu acho que você tem que... Você está compartilhando, né? Desculpa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar antes de você parar. Acho que já consigo aqui. Vamos ver. Vanessa, fica à vontade, então, para a apresentação. Obrigado por ter aceito o convite. Ótimo. Vocês estão conseguindo já ver minha tela? Estamos sim. Maravilha. Então, Kenji, obrigada, né, por esse convite aí. Eu, né, participei bem ativamente aí do SPS, né, sendo a chair em 2016, 2017, 2018. A gente fez muita coisa legal, né, você como meu vice, né, eu acho que essa alternância, né, nessa posição de chair é muito saudável, né, então, legal aí agora ver o trabalho de vocês e poder continuar participando aí também, né. Depois, né, de tantos anos também que o Vitor, né, teve à frente aí do SPS e tudo mais. Então, é bem legal a gente ver isso continuar e conte comigo aí, né, das próximas vezes, assim como o Romano não podia deixar de aceitar o convite para participar aí, né. Para hoje, eu preparei, como a gente tem pessoas aqui de muitas áreas, eu preparei uma apresentação, claro, né, na minha área, que estou aí, né, desde o mestrado, doutorado, pós-doutorado, agora na Samsung eu tenho um grupo de pesquisa, né, todo meu time tem o doutorado na área, nessa área de codificação, de teoria de informação, vamos dizer assim, codificação de fonte, e aí eu preparei uma apresentação para vocês bem alto nível, não vou mostrar nenhuma equação, nenhum aspecto, matemático, vamos dizer assim, dos codecs, né, porque eu acho que tem muita informação legal para passar para vocês do que está acontecendo no Brasil nessa área, e evidentemente no mundo. Então, eu espero que vocês gostem do que eu preparei. Então, eu já vou começar passando por essa área em geral. Essa área de codificação de vídeo streaming está, assim, né, bombando mais do que a vacina na pandemia, né? E a gente tem muita coisa acontecendo, eu vou mostrar para vocês. Depois vou falar, como eu comentei, essa participação específica do Brasil. A gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal, que nunca tinha sido feito no Brasil desde 2018. Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. E depois vou entrar nesse tema mais específico aqui da TV 3.0. Não sei se vocês estão acompanhando essa chamada, né? Vence agora, final de novembro. Então, o Brasil já está pensando aí no seu novo padrão de TV digital. E essa parte da escolha do codec, que fará parte do nosso padrão da TV digital, também é importante, né? E tem alguns aspectos que geralmente os pesquisadores não olham, e eu vou mostrar aqui para vocês também, que são aspectos importantíssimos nessa escolha e que muitas vezes determinam a escolha em si, né? Muito mais do que o aspecto técnico. Então, vamos lá. Bom, eu não vou entrar em todos esses números aqui, né? Mas vídeo streaming já é a atividade número 1 aí, né? No uso do smartphone. Vídeo já é a forma mais usada de comunicação, né? Vocês devem ver vídeo aparecendo em tudo que é app, né? Antigamente era, né, vamos dizer assim, YouTube, agora, enfim, toda forma de comunicação preferida, e principalmente pelas novas gerações, é vídeo. Então, não vou entrar em todos esses números que eu coloquei aqui, vamos passar já para o que a gente tem hoje, né? 82% já para o ano que vem, a previsão era de todo o tráfego que passa na nossa rede ser vídeo, né? Então, só para dar uma dimensão, né, desses números, né, para o ano que vem, a gente vai ter 3,3 zettabytes, né, de dados, então, por mês. Isso significa, aí, trazendo para números, né, que a gente conhece, né, 1 bilhão de gigabytes, né, vamos dizer assim, mais do que isso por mês, tá? Então, é muito dado, é muito vídeo passando, então, vocês podem imaginar a importância da codificação, da compressão desses dados crescendo, né? Então, outra forma interessante que eu acho de ver esse número, a gente precisaria, né, até 2021, né, para cada segundo, né, a gente vai ter subindo aí na rede 1 milhão de minutos de vídeo passando pela rede. A Covid só aumentou muito mais, né, essa estimativa que era anterior à Covid. Hoje em dia a gente depende cada vez mais de vídeo streaming, então vídeo streaming antes, não, né, para entretenimento, hoje em dia a gente tem vídeo on demand crescendo cada vez mais, live streaming, para relacionamentos, para segurança, né, vídeo surveillance, para educação, para saúde e para trabalho. Então, hoje em dia, a gente está
100% dependente aí do que a gente está fazendo exatamente aqui agora, né? Comunicação por vídeo streaming. E o resultado é que esse mercado, então, cresceu ainda mais, né? E a estimativa aí é que ele, né, para esse período de 2020 a 2027, seja um mercado multibilionário, né? 184 bilhões de dólares aí, se expandindo a uma taxa inacreditável aí, né? De 20,4%. Então, é um mercado crescendo muito e que o Brasil até então estava de fora. A gente já entrou, vou explicar daqui a pouquinho. Então, só alguns números legais para vocês também terem a dimensão disso. A Netflix, né, ganhou aí 26 milhões de assinantes, já está se aproximando aí de 200 milhões de assinantes no mundo. O Brasil é o terceiro maior mercado da Netflix, só está atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, e a gente já é o segundo mercado maior em número de assinantes. Praticamente 20 milhões de brasileiros aí já assinam Netflix. Isso sem falar dos outros serviços, né? A Disney Plus está logo atrás, aqui no Brasil, obviamente, Amazon Prime, YouTube, a gente tem também Globoplay, Facebook, Instagram, também são major players aí no nosso país. Outro número legal para vocês terem uma dimensão de como se cresceu o Zoom, né? O Zoom era uma startup praticamente antes da pandemia, e aí, ó, olha o número de crescimento deles, né? Em 2020, só em 2020, 183 mil novos consumidores de empresa. Isso sem contar todos os consumidores free, né? Escolas, né? Aqui mais de 100 mil K-12, né? Que eles chamam aí, crianças utilizando o Zoom para educação, isso no mundo todo. E mesmo com os problemas de segurança que eles tiveram, né? Vocês devem ter acompanhado aí no começo do ano, eles se refizeram e conseguiram aí aumentar. Aqui embaixo tem um dado muito interessante também, o quanto a ação do Zoom cresceu, né? Então, bom, números aí da nossa pandemia em termos de comunicação, né? Antes da pandemia, a gente já falava muito do crescimento do vídeo streaming também para novos tipos, né, de formatos de vídeo. Então, aí os nossos famosos XR, AR, VR, MR, né? Tudo que a gente fala aí de holografia, de comunicação imersiva, obviamente a gente falou já muito hoje aqui em inteligência artificial para melhorar a qualidade de vídeo, já estamos fazendo muito isso. Cloud-based streaming, a gente fala de jogos online, a gente fala de muita coisa, blockchain também já em vídeo streaming e principalmente aqui aparecendo o 5G. Então, vídeo streaming já era desde o início um dos pilares do 5G, né, entendido aí como uma aplicação, digamos assim, que realmente ia fazer tudo isso acontecer, toda essa realidade imersiva que a gente espera, né, e holografia e tudo mais. E principalmente, né, acelerado, tudo isso devido à pandemia, então o que se esperava lá para frente chegando cada vez mais rápido. E agora também já se imagina que isso vai acontecer muito mais em smartphones ou dispositivos aí de baixo custo, né, nessa era do 5G. Então aí ainda mais aumenta a importância dos codecs, né? Coloquei aqui embaixo os codecs, que na verdade é coder-decoder, né? Video compression, tudo significa a mesma coisa para quem aí não é da área. A gente fala de vídeo, codificação de vídeo, às vezes parece que é para proteger a informação, mas na verdade é como a gente chama compressão de vídeo. Então os codecs têm essa finalidade principal de comprimir. Quando eles comprimem, eles codificam. Então por isso que a gente usa os dois termos, né? E em especial aí para smartphones, isso é muito benéfico, né? Porque claro, a gente tem um pouquinho aí de maior sobrevida na bateria do celular, que é o grande problema aí, né, de todo mundo que o utiliza, ou seja, realmente toda a humanidade hoje em dia, né? Para quem não conhece muito, eu vou agora entrar aqui num aspecto legal para ver como que isso se organiza, né? Como um codec é feito, um codec internacional. Para começar, para que a gente tem um codec? A gente tem um codec desses que vocês conhecem, MP4, né, HEVC, H264, para garantir o que a gente chama de interoperabilidade entre os vários devices. Então, quando a Netflix coloca lá um vídeo para que todo mundo assista, eu preciso conseguir assistir esse vídeo, né? A Netflix quer garantir isso em qualquer celular. Não interessa se ele é da Samsung, da Apple, da LG, enfim. Então, para isso existe esse padrão que é comum entre, digamos assim, todas as empresas e o mundo todo, porque o que a gente chama na bitstream ali, o que vem, né, em cada um dos bits desse vídeo, ele é padronizado. Então, vocês podem imaginar esse trabalho. É um trabalho que as empresas fazem, as universidades fazem, que é competitivo, porque cada um quer colocar um pedacinho da sua tecnologia dentro do codec, mas que, ao mesmo tempo, tem que ser colaborativo. Porque se a Samsung faz o seu codec e a LG faz o seu codec, você não tem um codec internacional, você não tem um padrão internacional, você tem um padrão proprietário. E aí a gente não atinge exatamente isso que a gente está procurando aqui, que é a interoperabilidade. Então, como é que isso funciona aqui na organização, digamos assim, das grandes associações de padrão? A gente tem, evidentemente, a ISO e a IEC, que todos conhecem, se unindo no que a gente chama de JTC1, com vários subcomitês, né, de várias áreas,
A nossa, que é o subcomitê 29, que tem 2 working groups. Um é o WG1, que é o JPEG, e o outro é o WG11, que é o MPEG. Muita gente, às vezes, acha que o JPEG e o MPEG é nome do padrão em si, mas não é, né? O JPEG e o MPEG são os nomes dos grupos. Então, o grupo mais voltado à imagem e o grupo mais voltado a vídeo. Mas vejam que o JPEG, ele também é um grupo colaborativo com a ITUT. Ele tem um pezinho lá na ITUT, né? Que vem aqui do lado esquerdo do gráfico. E alguns padrões do MPEG também têm essa colaboração com a ITUT, são os padrões joint, que a gente chama, né? Os padrões mais utilizados. E como que esse povo se organiza? Existem 4 reuniões oficiais presenciais por ano, né? Até antes da pandemia, cada reunião acontecia em um país. A gente chama de reunião, mas na verdade são 10 dias de reunião. São reuniões que acontecem das 8 da manhã, meia-noite, todos os dias. É realmente um trabalho bem extensivo. E dessa reunião participam todos esses representantes que a gente chama de experts, né? Então, eu não posso, por exemplo, simplesmente chegar numa reunião dessa e participar. Eu tenho que fazer parte da delegação de um país. E tudo isso é organizado, digamos assim, é bem regulamentado, né, pelas instituições de cada país. Então, quem representa no Brasil a ISO é a ABNT e quem representa a ITUT é a Anatel. Então, a ABNT tem um comitê, né, que a gente conseguiu formar aqui, vou comentar um pouquinho mais disso, não existia até então. E esse comitê, né, tem uma seleção de experts, quem trabalha com isso no Brasil, e que pode representar o Brasil oficialmente lá na ITUT. Tá? E nessas reuniões da ISO. Então, eu sou atualmente a head dessa delegação brasileira, eu represento o Brasil nessas escolhas, votações, né? Tudo isso é feito por votação de país, que são feitas nessas instituições para efeitos de padronização de novos formatos de vídeo, JPEG e MPEG. Então, é um processo muito organizado, é um processo muito competitivo. Quem participa dessas reuniões, né, que reúnem 600 pessoas, praticamente todo mundo tem o doutorado na área, né? Muita gente de empresa, então é uma área que realmente exige esse tipo de especialização. Disso saem muitas publicações e principalmente patentes, então a gente já tem diversas patentes internacionais aí, né? Para que elas entrem nessas tecnologias, nos codecs. E é uma área muito interessante de se trabalhar, porque é a área que traz toda essa teoria que a gente conhece para a prática. Então, a gente não está só, né, publicando, digamos assim, um paper. A gente está fazendo isso também, mas a gente está dando aquele passo a mais. A gente está colocando essa tecnologia dentro do codec que vai ser utilizado em todo tipo de device em que você for ver, por exemplo, assistir um vídeo H264. Não interessa se é no celular, se é no teu computador, se é no teu smartphone no futuro, no smartwatch, desculpe, né, no futuro, se é no teu tablet, enfim, né, se é na sua TV, né, por exemplo, no nosso padrão de TV digital atualmente, a gente tem o codec, que é o H264, fazendo parte dele. Então, são tecnologias, assim, super disputadas que geram, movimentam muito dinheiro e cada vez mais, como vocês viram agora nos números que eu apresentei ali das streams, né? Bom, aconteceu um problema esse ano, entre aspas, né? O MPEG passou por uma reestruturação, então se vocês verem aí alguma notícia na mídia dizendo que ele acabou, ele não acabou, né? Eu participei de todas as reuniões, então eu posso dizer o que aconteceu exatamente, porque, como vocês podem imaginar, esse movimento é muito dinheiro, existe muito acordo, muita política, enfim, dentro do órgão. E o Chair, que foi o fundador do órgão há 30 anos, acabou saindo dessa posição e o MPEG foi desmembrado. Tá? Então, não é que ele deixou de existir, ele foi desmembrado agora nesses vários working groups, que já eram os grupos técnicos da atividade. Então, vocês podem ver, né, tem até codificação de genoma humano já dentro do MPEG. Áudio, vídeo, systems, technical requirements, toda a coordenação com o JPEG, muita coisa acontecendo em diversas áreas. Às vezes a gente acha que é um padrão, né, que é feito, mas no MPEG, por exemplo, você tem simultaneamente acontecendo mais de 20 padrões sendo feitos simultaneamente. Você tem o padrão de áudio de vídeo que vai ser responsável pelo transporte, o que aplica IA, o que é de genoma. Então, tem muita coisa acontecendo mesmo. Então, essa é a nova estrutura do MPEG. O MPEG não existe mais, de fato, o WG11. Agora tem o WG1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tarará. Mas eles continuam mantendo, digamos assim, esse brand, né? O MPEG tal, o MPEG tal, tá? Bom, então quando a gente olha, vamos falar assim, né? Os principais codecs que eu imagino que todos aqui conheçam, pelo menos já tenham ouvido falar, a gente sempre tem 2 nomes, né? Então a gente tem lá o H264, que é o AVC. Então por que esses 2 nomes? Justamente porque eles são esses codecs joint entre a ISO e a ITUT. Cada uma coloca o seu nome, mas é o mesmo padrão. Então a gente tem H265, HEVC, H266 que saiu agora, o VVC. Tá?
Então, é assim que a gente coloca, digamos assim, numa linha do tempo. Então, lá, né, atrás, desde 1988, que surgiu esse primeiro codec, até hoje, né? Então, são tecnologias que já vêm aí de muitos anos, sendo organizadas dessa forma. Bom, como eu comentei um pouquinho atrás, até 2018, a gente, Brasil, não tinha essa delegação. A gente não podia submeter nenhuma tecnologia feita no país para ser adotada por um padrão, do JPEG e do MPEG. Então, eu batalhei mais de 2 anos aí com a ABNT para a gente poder criar esse padrão, para convencê-los de que nós brasileiros, e isso é fato, né? Nós temos muito conhecimento, muitos experts no Brasil, evidentemente na universidade, né? Nós somos o único time da indústria, mas muita gente muito boa já trabalhando no Brasil há muitos anos, com pesquisa, com publicações na área, e que, enfim, além disso, o Brasil é um grande consumidor desse tipo de tecnologia. Então, até então, até 2018, a gente não tinha nenhum tipo de poder sobre o que era feito nesses codecs. A gente não podia colocar o que o Brasil fazia lá. É claro que participar dessas reuniões tem um custo, né? Além de você ter que participar, né, presencialmente, você tem que pagar uma taxa alta, você tem que participar, né, de toda essa estrutura do MPEG, você tem que submeter patentes, né, idealmente, porque é aí que está, digamos assim, o grande business model. Eu vou falar um pouquinho disso também, acho interessante compartilhar para vocês entendam como isso acontece. E nós sabemos que nas universidades, em especial do Brasil, a gente tem essa dificuldade de preencher patentes internacionais. Mas a gente tem conseguido fazer isso na Samsung e em cooperação aí com diversas universidades também. Então, finalmente, em 2018, né, eu tive muito apoio também. A gente tem grupos muito fortes, né, no Brasil, em Brasília, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, principalmente, eu destacaria esses 3 grupos, e a gente teve muito apoio, aí, principalmente do Rio Grande do Sul, levantando nomes, né, para demonstrar, inclusive, que a gente tinha essa massa crítica, né, no Brasil. E aí, então, conseguimos criar. A gente né, ainda o primeiro e único grupo da América Latina, ninguém mais participa, né? E desde então a gente está participando aí das reuniões. Então, olhem só, né? Esse aqui é o mapa dos paizinhos em azuis, agora a gente também é azulzinho, né? Que participam das ligações, né? Abaixo da linha do Equador só tínhamos realmente a Austrália. A Argentina, ela é aqui o que eles chamam de membro observador, que não tem poder de voto, de decisão, né? Então, ela é laranjinha. E aí a gente conseguiu, então, já fazer a nossa primeira contribuição. A gente já tem contribuições brasileiras adotadas nos padrões. E é sempre assim, né, pessoal? A gente faz o padrão antes dessa tecnologia aparecer em qualquer device, né? Então, agora, por exemplo, a gente concluiu, ano passado, já um padrão de codificação de light fields. Light fields é o que se chama aí, vamos dizer assim, comercialmente de holografia. Né? Então, o que a gente tem mais próximo de holografia. Então, nós já temos um padrão pronto para uma imagem holográfica, e a gente ainda não tem um device, a gente ainda não tem um smartphone com uma tela holográfica, mas teremos, né, no futuro. Então, quando a gente tiver esse device, né, que aí, novamente, não vai ser só a Samsung, vai ser a Samsung, a LG, a Apple, todo mundo, você precisa ter um padrão em comum para que daí a Netflix possa transmitir o vídeo para a gente em light fields. Então, essa atividade do padrão, ela também é muito legal por isso. A gente sempre está trabalhando 10 anos à frente do que vai aparecer no comércio, né? 10 anos à frente do que vai aparecer num aparelho comercial. Então, é uma área legal porque você tem contato com todas as outras empresas do mundo e existem todas as atividades de planejamento. Então, você consegue entender para onde a tecnologia está evoluindo ou, pelo menos, para onde essas empresas estão apostando. Empresas e universidades, né? Tem muitos membros de universidade também que participam do MPEG. Infelizmente, não do Brasil, né? Mas Estados Unidos, Japão, Alemanha, que são grandes nomes aí, digamos, a gente tem uma participação massiva de professores também. Então, é um grupo, digamos assim, muito interessante, que acaba definindo realmente o que vai acontecer na tecnologia aí, né, para daqui a 10 anos. Então, a gente já conseguiu fazer a primeira colaboração aí em parceria com a UFRJ, o IME e a Federal Fluminense em 2018, nesse padrão que eu comentei, das imagens de holografia, né, que a gente chama de Plenoticals Low Light Fields. O padrão se chama JPEG Pleno. A gente também conseguiu fazer uma colaboração para o MPEG, essa daqui foi interna, né, nossa, aqui da Samsung, com um padrão que chama MMT. E desde então a gente continua fazendo colaborações, né, tanto para o JPEG Pleno, a gente conseguiu uma posição bem legal de, inclusive, editoria de softwares, enfim, o Brasil, quando vocês virem JPEG Pleno, o Brasil, esperamos, né, que seja um padrão adotado no futuro aí, metade do padrão é brasileira, tecnologia feita
100% aqui no Brasil, com parceria com as universidades. Protegida por patente, com publicação, enfim, a gente conseguiu realmente demonstrar, né, que o pessoal aqui no Brasil estava no nível, né, de uma padronização internacional. Foi um trabalho bem legal, a gente ficou mais de 2 anos aí trabalhando com eles e foi concluído aí no meio desse ano. Ainda tem algumas coisas pendentes, né, votações e tal, mas praticamente concluído, o padrão já está disponível. E aí a gente também está trabalhando no MPEG, no padrão que chama Point Cloud Compression, que é o MPEG PCC, que também já está acontecendo lá no MPEG há anos. A gente conseguiu entrar esse ano e, né, conseguimos trabalhar aqui nesse padrão junto com a UNB, a Universidade de Brasília. No Brasil, essa comissão se chama, né, a BNT a batizou, né, digamos assim, de 021, 000, 029, Comissão de Estudo de Codificação de Áudio, Imagem, Multimídia e Hipermídia. Eu estou organizando essas reuniões também 4 vezes ao ano, intermediárias com as reuniões internacionais, né? Então, eu estou como líder do Brasil, como eles chamam, né, Head of Delegation Internacional e da Comissão Nacional, e todos os experts brasileiros são super bem-vindos. Eu, né, faço questão, assim, de convidar todo mundo mesmo. Aqui no Brasil não existe nenhum custo para participar dessa comissão. A participação é, assim, totalmente voluntária, né? Se a pessoa quiser... enfim, colaborar mais, ela pode. Se ela quiser só acompanhar as reuniões, também pode. Esse é o primeiro nível de participação. O segundo nível de participação já exige que o expert, né, seja cadastrado no MPEG. Para as universidades, aqui a BNT não está cobrando nada, né? Ela só cobra realmente das empresas. Então, também é um nível de participação livre de qualquer custo. E o terceiro nível, que daí é a criação, como eu comentei antes, desse grupo que participa ativamente da reunião e que representa o Brasil. Então, até, né, antes da pandemia, aí você tinha um custo, né? Nessa parceria que a gente tinha com as universidades, a gente cobria esse custo das universidades, né? Você tinha um custo por quê? Porque você precisava ir presencialmente à reunião. Então, você tinha a viagem, você tinha a inscrição, né? Vários dias, como eu comentei aqui, né, de reuniões. Mas é esse o custo, e agora com a pandemia nem esse custo existe, né? Então, se os brasileiros quiserem, inclusive, e a gente tem visto isso, né? Nós temos vários brasileiros, a participação do Brasil aumentou assim significativamente durante a pandemia, porque as reuniões se tornaram online e sem custo. Então, a gente está vendo bastante gente, né? Assim, a gente tinha um comitê de 4 pessoas, né? Eu ia às reuniões, mais o professor, alguém da Samsung. Agora a gente deve ter uma participação de 10, 15 pessoas, talvez, por reunião. Então, deixa o convite aí, tá bem legal, para quem quiser participar. Infelizmente, a participação da Samsung também, devido à pandemia, vai diminuir, né? A Samsung tomou umas decisões estratégicas enfim, né? A gente sabe como isso é difícil, manter uma atividade assim de alto nível, né, no Brasil, e ela decidiu passar a maior parte dessas atividades que já eram feitas, né, para os Estados Unidos e para a Coreia. Então, a Samsung era a única empresa investindo nisso financeiramente no Brasil, e agora a gente vai diminuir significativamente o investimento também. Infelizmente, foi uma decisão aí com a qual batalhamos muito, né, mas eu acredito que segue aí também o que as outras empresas têm feito, né? Que é nada. Enfim, lamentavelmente é isso. Bom, então esse é um cenário geral que eu queria passar para vocês, como está a vídeo streaming, o que o Brasil tem feito, como a gente está se posicionando. E agora vamos entrar aqui no tema da nossa conversa hoje, que é a TV 3.0. TV 3.0, essa aqui é uma figura... Eu não faço parte do fórum, né? A Samsung tem um time que está ali no dia a dia do fórum, né? Participando das reuniões, mas a gente, claro, acompanha, né? Porque tem essa troca de informações. Todas essas áreas aqui que estão na tela estão na mesa aí, né? Para propostas, né? Tem essa call for proposals aberta. E o pessoal do fórum também tem essa proposta, acredito que muitos de vocês devem conhecer, né, para professores. Eles querem ter essa participação da universidade, principalmente na avaliação dos diversos codecs. Então, a gente já sabe que tem muitos professores interessados já entrando em contato, né? Bom, nossa área aqui, né, que nos interessa, codificação de vídeo, e em especial 2 aspectos aqui eu vou ressaltar. Eles querem, claro, né, para essa nossa nova TV, frame rates superiores, chegando a 120, o vídeo escalável, que eu acho que é bem legal eles terem colocado aqui, suporte já o que a gente estava falando ali, né, XR, então imersividade desejável, que é muito legal também, e toda essa questão, cara, de interoperabilidade, né, essa parte da gente ter padrões mistos, né, broadband broadcast, que já é o que acontece no ATSC 3.0,
Então, eles vão trazer aqui para o Brasil também. Então, eu achei que, de uma forma geral, eles definiram aqui os requisitos para a TV 3.0 nessa área de codificação de vídeo de uma forma bem legal e bem atualizada com o que está acontecendo. E eles já colocaram aqui, esse slide também é deles, né? Os 3 principais codecs que precisam ser avaliados. H264, do passado, HEVC e o VVC que saiu agora. E eu coloco, né? Eu fiz essa palestra também para a SET, porque eles também estão discutindo bastante isso lá e para o fórum. A gente tem mais alguns codecs na mesa que eles também vão avaliar, que valem a pena, né? Precisam ser olhados, não são só esses mais tradicionais, porque o mundo dessa codificação de vídeo está mudando muito. A gente está, inclusive, no que eles chamam de Codex War. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Tem muita coisa acontecendo legal fora da MPEG. Então, existem esses codecs. O MPEG 5 EVC, que também saiu esse ano. O LC-EVC, o VP9 e o AV1, né? Já vamos falar sobre eles, qual é a diferença. E o VPCC. O VPCC entraria nessa parte aqui de escalado. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, essa chamada do Brasil, ela tá chamando a atenção mundial. Várias, assim, né, pessoas de outras empresas que a gente conhece por causa dessas atividades standards vão propor suas tecnologias. Então, o próprio MPEG vai propor o VPCC para o Brasil. O pessoal da TSC, né, da Coreia e dos Estados Unidos, está fazendo uma proposta para o Brasil também. Então, foi legal de ver a dimensão, né, a importância que o Brasil tem na hora de alguma dessas tecnologias ser adotada para o padrão brasileiro, porque a gente sabe que a escolha do Brasil também influencia toda a América Latina. Então, a gente está vendo um interesse gigantesco aí nessa chamada do Brasil e espero que a escolha seja a melhor, né? E aí, o que eu vou colocar aqui para vocês é que, geralmente, essa escolha do melhor codec, ela é feita com 2 critérios principais. A compressão, ou seja, né, quanto eu consigo compactar, e a complexidade. Mas a gente tem um terceiro aspecto aqui que eu coloquei, e é um aspecto fundamental nessa escolha, que é o aspecto de licenciamento da tecnologia. E é o que está prejudicando, por exemplo, muito o HEVC. E muitas vezes os pesquisadores, quem não participa das reuniões da MPEG, não tem muita clareza, muito acesso a esse tipo de informação. Então, eu vou passar por isso. Não é, digamos assim, uma informação que você vai ter disponível num paper, alguma coisa assim, né? É só realmente participando da atividade que você consegue entender como é que funciona. Então, para entender isso, vamos começar falando um pouquinho do business, né? Como que é esse business dos codecs, né? Então, H264 a gente tem lá desde 2013, né? Esse H264, para vocês terem uma ideia, ele já tinha 1.135 patentes, né? Até nos Estados Unidos vão durar até 2027, e 26 empresas. Então, aqui a gente tem só no H264, então é o que geralmente a gente tem dentro do MP4. Todas as empresas aí, muitas que a gente conhece, né? Philips, Sony, Ericsson, Toshiba, Apple, Cisco, Dolby, HP, Hitachi, LG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Sharp, Fujitsu, ZTE, todas essas com patentes aí participando dessas reuniões presencialmente que eu comentei com vocês. Essas patentes, então, pessoal, elas foram todas reunidas no que eles chamam de Patent Pool, por uma empresa que se chama lá MPEG-LA. Então, funciona assim. Os pesquisadores, os experts, vão lá na reunião, apresentam suas tecnologias, existe um critério técnico objetivo e também subjetivo, claro, a gente está tratando de imagem e vídeo, de avaliação dessas tecnologias, mas o critério é muito técnico. A gente tem uma área, a gente tem que submeter uma proposta num dataset único, com métricas únicas, a outra empresa faz o mesmo, isso é comparado na reunião, a melhor proposta é adotada. Né? E isso também é checado por outras empresas. Então, por exemplo, a Samsung, sempre quem faz cross-check é a Apple, por exemplo. Né? Então, cada coisa que você submete para esse padrão tem uma forma muito rigorosa de ser submetido, cada tecnologia, cada método, e também de ser checado pelos demais. Quando isso entra no padrão, claro, as empresas têm as suas patentes, mas ninguém fala de patente na reunião, né? Entrou para o padrão, ok. O padrão está pronto. Depois que o padrão está pronto, os advogados se reúnem, e daí eles vêm, bom, a Samsung que tem tantas, né, os advogados da Samsung, com a Apple, com a LG, a gente vai fazer aqui um patent pool e vamos entrar num acordo aqui, como a gente vai comercializar esse H264. Então, quando um estúdio de produção de vídeo, por exemplo, quiser utilizar o H264, um produtor de Hollywood quer disponibilizar seu vídeo em H264, ele vai ter que pagar pela tecnologia. Como que ele vai pagar? Ele vai acessar esse pool, esse MPEG-LA, e esse pool vai dizer, olha, para você usar o H264 e distribuir em tantas cópias, você vai pagar X. E depois esse pool vai dividir entre os detentores da tecnologia quanto isso é para cada um, né? De acordo com as patentes que cada um tem, as patentes que são mais importantes, as patentes core e tudo mais. Então, é assim que funciona esse business, né, dos codecs. E, pessoal, isso é cobrado para tudo. Então, a Samsung, por exemplo, tem o celular e ela quer mostrar para vocês um vídeo
em H264 renderizado que você está vendo na Netflix com rapidez. Então, todos os celulares têm chips dedicados para os codecs. Cada chip que a Samsung tem, ela paga um pouquinho de cada device para esse pool, para poder ter o H264. Então, pensem, todos os devices que vão mostrar vídeo para vocês e tem que ter o H264, porque é isso que está disponível, por exemplo, na Netflix, na maior parte da rede, tem que pagar um pouquinho para esse pool. Então, é assim que acontece esse business, né? Explicando de uma forma geral. Ainda hoje, né, esse H264 é o padrão mais utilizado, ainda é o padrão preferido do YouTube, por exemplo. Se você for subir um vídeo lá, eles pedem para você que suba o vídeo MP4 com o codec H264. Então, veja uma tecnologia já de 2003, até hoje sendo aí usada. Aqui a gente ainda vê, né, o quanto isso é usado, né? Então, dados aqui que eu trouxe para vocês de outubro, H264 ainda dominante aqui 91%, e esses outros codecs que eu comentei já aparecendo, né? Então, o VP9 aqui já aparecendo, aqui em vermelho é a intenção, né, de adoção, e as colunas sólidas já é o que existe, né? Então, a V1 já com também essa intenção de crescer e tudo mais. Bom, o que acontece, né? Eu comentei com vocês que lá no H264 as empresas se reuniram, fizeram esse acordo e conseguiram, né, divulgar para todo mundo se sentir seguro, como que eles precisavam usar o H264. Por que é importante você se sentir seguro? Eu digo, por exemplo, a Samsung, quando coloca um chip H264, se sentir segura de que ela está pagando pelos royalties. Porque se ela eventualmente utiliza uma patente que é do H264 e ela não pagou para os detentores, ela pode ser processada. Então, vocês veem aí sempre processos, né, milionários entre esses grandes gigantes, né, Apple, Samsung, por causa de propriedade intelectual. Então, claro, né, na hora que uma empresa adota uma tecnologia, ela quer se sentir segura que ela não vai ser processada depois por estar infringindo uma patente que talvez ela nem conheça. Então, o que aconteceu, né? 10 anos depois do H264, chegou o HEVC, né? Acho que eu vou falar um pouquinho do HEVC antes de falar esse slide, já que a gente está falando disso. HEVC, então, chegou lá em 2013, 2 vezes mais compressão do que o seu antecessor. Vocês com certeza conhecem todos esses bloquinhos aqui, né? A codificação de entropia, predição intra-inter, né? Todos os títulos de deblocking, as transformadas e tudo mais, muito em cima do seu antecessor, né? Então, realmente uma inovação incremental, vamos dizer assim, mas já suportando, né, vídeo 8K, frame rate alto de 120 frames por segundo, paralelismo, né, na sua construção. Porém, ele nunca conseguiu ser adotado, né? Ele chegou até a ganhar Emmys, né? Olha aqui que legal. Eu gosto de mostrar isso aqui porque você trabalhando com engenharia, você pode ganhar um Emmy. O HEVC ganhou um Emmy em 2017, que foi o prêmio de engenharia. E aqui nessa imagem, pessoal, é muito legal de ver, porque estão realmente os líderes de cada uma das empresas. Quando a gente vai nas reuniões, a gente encontra essas pessoas, né? Então, aqui tem a líder da Samsung, do Microsoft, da Qualcomm, da Apple, né? Mais gente da Microsoft, da Ericsson. Eu consigo reconhecer aqui o pessoal, né? Que são os do Fraunhofer, né? Nem vou colocar todos os nomes aqui, mas as pessoas que foram lá receber o Emmy são as pessoas, os engenheiros, os experts que estão lá no dia a dia trabalhando desde 30 anos atrás com esses codecs. E ano passado, o JPEG também ganhou um Emmy, né? Então, aqui também, novamente, os líderes que estão aqui, né, são, né, esses que eu comentei de cada uma das empresas. Então, realmente é uma tecnologia muito usada, né? Codecs, às vezes, a gente não tem dimensão do quanto eles são aí valorizados e importantes nesse mundo, né? Mas vamos voltar lá para o nosso exemplo, né? Então, o HEVC surgiu, muito bom, né? Mais eficiente, 2 vezes mais eficiente, 10 anos depois, porém, ele não foi adotado conforme esperado. E conforme vocês viram ali, o que a gente tem ainda na rede é H264. Por que a gente não tem essa adoção? Assim que saiu o H264, o HEVC, desculpe, as empresas não conseguiram se unir, novamente como elas fizeram 10 anos antes, e estabelecer um modelo de comercialização dessas suas patentes. Então, olhem aqui, por exemplo, como as patentes da H264, elas foram divididas, né? Mais empresas ainda do que 10 anos anteriormente, 10 anos antes, e muitas dessas legadas, né? Então, das patentes do HEVC, 31% legado já lá da H264. Então, esse daqui eram os dados de julho de 2018, né, das empresas. E aí, o que aconteceu? As empresas se dividiram, algumas achavam que deveriam cobrar mais, outras achavam que deveriam cobrar menos, fizeram 3 patent pools diferentes, aqui vocês podem ver, e várias delas patent pool nenhum.
Então, elas decidiram, quem quiser usar minhas patentes, que entre em contato comigo. Microsoft, Nokia, empresas grandes, Disney, Technicolor, porque eu não estou feliz com o que esse pessoal do Patent Pool do MPGLA, nem do HIVC Advanced, nem do Velos está definindo. Isso dificultou muito, muito a adoção do padrão. O HIVC ficou sendo entendido na área como um problema, apesar de ele ser tecnicamente muito superior. Por quê? Porque se eu adotar o HIVC, eu não sei como é que eu posso pagar por ele. Eu tenho que entrar em contato com esses 3 patent pools e com cada uma dessas empresas separadamente. Além disso, fica mudando frequentemente. Então, olha só para vocês verem, eu trouxe os dados mais recentes, né? De 2019 para fevereiro desse ano, a gente já tem um cenário diferente. Várias empresas, por exemplo, passaram do MPGLA para o HIVC Advanced. E então a gente continua, né, nesse cenário aí, por isso que eu quis trazer esse aspecto, digamos assim, da codificação de vídeo, que realmente determina a adoção do codec, muito mais do que o seu aspecto técnico. E aí vamos voltar aqui para olhar essa figura que eu acho que é bem legal também, né, para vocês terem uma dimensão do valor econômico disso no celular. O pessoal fez um estudo para um celular hipotético de $120, de $400, $120 era correspondente só à propriedade intelectual. Então, 30% do valor do celular já em 2014, né, mais do que o preço dos componentes físicos, já era propriedade intelectual. E quem são os culpados, né? Em primeiro lugar, o chip, né? Então, que a gente tem aí, 4G, futuramente 5G. Segundo lugar, Wi-Fi. E terceiro, já viu o codec, né? No caso lá do A264. Depois o sistema operacional, depois o MP3. Então, isso aqui é só custo de propriedade intelectual que vai embutido aí no teu celular. Fora isso, né? A gente tem, claro, esse valor, digamos assim, de pagamento em royalties, mas a gente tem um outro aspecto da importância das patentes que é até maior do que esse do pagamento de royalties, que é o que a gente chama de cross-licensing. Então, nem tudo isso se converte em dinheiro, de fato, depois para as indústrias que detêm as patentes. A maior parte dessas patentes, elas são, de fato, trocadas entre as várias empresas. Então, a Samsung, eu tenho patente disso, eu tenho patente disso, então eles fazem esses acordos, eu não pago, você também não paga. Então, por isso que é muito importante para uma empresa ter um portfólio grande de patentes, né? E o terceiro aspecto, né? Então, a gente olhou pagamento de royalties, cross-license. O terceiro aspecto é que mesmo que você escolha não cobrar pela tecnologia, você tem que protegê-la para evitar que uma outra pessoa faça uma patente dizendo que a tecnologia que você fez foi feita por ela. Então, esses são os 3 motivos pelos quais a gente preenche patente aqui, né? Nessa área de codificação. Bom, então, voltando lá para o HIVC problema, na parte do licenciamento, né? Estamos nessa situação agora aqui, enfim, não sabemos ainda qual vai ser, né, o final, ainda está muito indefinido, sendo adotado, mas desse jeito que a gente viu. Agora, vocês viram lá que na H264 entraram, né, 1.300 patentes, né? 10 anos depois, quantas patentes vocês acham que entraram no HIVC? Dá um tempinho para vocês pensarem. 17 mil. Tá? Então, um codec que a gente usa aí, HIVC, entraram 17 mil patentes dessas várias empresas aqui que estão nesses pools que eu comentei com vocês. E aqui essa figura, então, é de março desse ano, né? As patentes, claro, vão saindo, né? Nem todas ainda foram granted, e as patentes também vão trocando de dono por causa de aquisições entre as empresas, né? Mas aqui, em especial, o HIVC Advanced queria dizer, olha, dessas 17 mil, 10.700 são minhas. Então, se você quiser aqui licenciar o HIVC, você venha falar comigo, porque aqui o MPGLA só tem 3 mil, o Velos tem 4 mil e tal. Uma coisa que chama atenção aqui pra gente, né, quando você olha essas empresas, cadê as mais novas, né? Cadê a Amazon, que tem, né, Prime? Cadê a Google, que tem YouTube, a Netflix, Facebook, o Instagram, o WhatsApp? As grandes empresas que hoje em dia dominam o mercado de vídeo não têm patentes. Por quê? Porque elas são empresas novas. E como a gente viu, essa tecnologia é legada de 30 anos atrás. Então, a Google até aparece aqui, mas muito pouco. As outras nem estão aqui. Essas empresas não fazem parte desses padrões, né? E aí, o que elas fizeram, então, né? O que vocês acham que elas fizeram? Resolveram fazer os seus próprios codecs. E isso criou competição e começou o que a gente chama, então, de Codec Award. E decidiram fazer esses codecs free, fora do MPA. Free, entre aspas, né? Porque eles nunca conseguiram fazer um codec free, de fato, sem infringir nenhuma dessas 17 mil patentes. Então, lá em 2008, saiu primeiro o VP8,
que era só da Google, né? Na verdade, a Google começou, depois a gente tinha participação da Google com Mozilla, né, que era forte nessa área aí, algumas outras empresas. 2009, eles lançaram a segunda versão, 2012, a segunda versão que foi o VP9, também royalty free, ele era entendido como um concorrente do próprio HEVC, também suportando 4K, e ainda aconteceu uma coisa legal aí, né, porque a Apple suportava o MPEG, então a Apple não deu suporte ao VP9 nos seus devices, né, nem no seu iPad, nem no seu iPhone. Então, se você quisesse ver vídeo 4K, por exemplo, deve ter acontecido com quem tem, né, iPad e iPhone, você não conseguia num device da Apple. Por quê? A Google, que era dona do VP9, né, suportava no seu YouTube somente esse tipo de codec, e esse tipo de codec o teu device da Apple não conseguia ler, não tinha suporte. E aí, em 2015, então, essa turma fez o que, assim, né, realmente detonou a guerra dos codecs, que foi o Alliance for Open Media, ou o AOM. É entendido que isso aconteceu em 2015 muito por causa desse racha entre as empresas, por elas não terem conseguido se organizar para comercializar o HEVC. E aí eles fizeram um codec novo, né, que chama AV1, que tecnicamente é royalty free, como eu comentei, né. Quem tá nesse pool, né? Todas as outras empresas grandes que não estão lá. Então, enormes, né? Google, Mozilla, Netflix, Amazon, né? Fabricantes de hardware, AMD, NVIDIA, suportando a própria Microsoft, tá nos dois, né? Google, Cisco. Então, a gente tem aí agora um debate muito grande, pela primeira vez na história, né? Digamos assim, que o MPEG não tem a supremacia. A gente tem os codecs vindo desse novo Alliance, concorrendo aí e ameaçando, né, essa dominância, digamos assim, de tantos anos dos codecs que vieram lá do MPEG. E o próprio AV1 é um codec bom, né, é um codec que apresentou aí 30% também maior compressão quando comparado com o 24K, por exemplo, com o próprio HEVC. Porém, como eu comentei, eles dizem que o codec é free, né? Mas a gente sempre tem que olhar isso, né? Por que essas empresas todas se uniram para fazer um codec free fora do MPEG? Não é porque elas são boazinhas, né? Elas queriam fazer um codec free porque elas não gostam de propriedade intelectual. É porque elas não tinham as patentes dos demais codecs e elas são realmente detentoras aí, né? Como eu comentei antes, da maior parte de apps e de serviços, né? Em que hoje a gente utiliza vídeo. Então, elas não queriam pagar royalties, né? Para o MPEG. Porém, o que aconteceu já ano passado? A Cisvel, que é uma dessas empresas que, enfim, de advogados, que eu não comentei, que licencia patentes, já foi lá, já fez uma chamada e eles já coletaram até março desse ano 1.050 patentes, que são patentes que são infringidas pelo AV1. Então, eles já foram lá e fizeram, olha, você, AV1, né? Você que quiser utilizar o AV1, na verdade, você tem que pagar aqui para todas essas empresas que têm patentes que estão sendo infringidas pelo padrão que eles dizem que é free, mas não é. Então, é uma situação assim, muito interessante de acompanhar, né? Muda toda hora, mas que realmente determina o uso da tecnologia, né? O que a gente tem, né, no fim, disponível, né? E aí, inclusive, isso já está sendo até usado, né? Então, a Mitsubishi, por exemplo, em junho desse ano, já está até pagando a primeira licenciadora aí desse patent pool, porque ela quer ofertar o AV1, né? É claro que as empresas, né, uma escolha como a da Apple, que optou lá atrás, né, por não suportar o codec que era do seu concorrente, é muito arriscado, porque as empresas querem ter, enfim, disponibilizar todos os codecs para os seus clientes, né? Por mais que elas não estejam no patent pool. Então, dentro do Alliance for Open Media, as empresas que fazem parte do Alliance, elas têm um acordo de não se processarem entre si, mas as empresas que estão fora, não. Né? Então, a gente vê como é difícil, né? E não só isso, né? Já temos um novo codec, depois do HEVC, que saiu esse ano, que é o VVC. Essa daqui, pessoal, essas duas fotos aqui são as fotos que eu tirei. Essa foi a minha primeira reunião no MPEG. Isso aqui era umas 10 horas da noite já. Tá? Era a reunião, tinha mais de 400 pessoas na sala, era a primeira reunião lá em outubro de 2015, começou essa atividade, né? Isso daqui foi, né, mais ou menos em 2018, em abril, e era a reunião onde as empresas estavam lançando as suas propostas, então o reply para o call for proposals. Então, uma competição extrema aqui, né, para que as propostas dessas várias empresas, aquele pessoal que estava na foto do M estava aqui nessa sala 10 horas da noite, né? E todos esses dias. É realmente insano a competição. E, bom, VVC, então, chegando aí, novo codec, vocês vão ouvir falar dele, ou como H266, né? Já suportando vídeo 360, HDR, uma gama maior de cores, fora tudo mais, né? De antes, 4K, 8K, SD, HD,
com mais compressão ainda, né, do que os seus anteriores, mas uma complexidade muito maior também, 10 vezes mais complexo. Muitas empresas participando. E a gente, então, aí tem o VVC entrando esse ano como competidor e trazendo já, né, a mesma desconfiança. Como é que eles vão trabalhar as patentes? Então, já tem até um patent pool, né? Eles estão se organizando. Esse ano, aí, informações mais recentes que eu tenho para vocês, já fizeram a primeira reunião em setembro desse ano, já tiveram 45 empresas participando, né? E eles querem tentar selecionar aí, digamos, um administrador desse patent pool que seja único, né? Então, é o que eles chamam aí de Media Coding Industry Forum, né? Então, aqui são as empresas que estão participando agora e todo mundo que participou, claro, do VVC, espera que agora eles consigam entrar no acordo, né? Para poder comercializar o VVC e não ter o mesmo fim do VVC. E não só isso, né? Então, tudo isso vai estar na mesa aqui para o nosso padrão de TV digital, né? Como que o pessoal vai escolher entre esses vários codecs, levando em conta esses aspectos do licenciamento, não só o que compacta mais ou o que é menos ou mais complexo, etc. 2 novos codecs esse ano saíram dentro do próprio HEVC MPEG. O EVC, que tem um aspecto bem legal de escalabilidade, legal para a nossa TV digital, né? Por diversos aspectos que não vou entrar agora também. E o LC-EVC, que também tem essa característica de escalabilidade, tem uma característica também de ser agnóstico com relação ao codec base, tá? Então, esses 2 também vão ser avaliados certamente aqui pra gente. E não só isso, como eu comentei, o fundador do MPEG saiu, né, e lançou, claro, um concorrente. Então, agora ele tem, e evidentemente com o IA, né, o MPAI, o Motion Picture Artificial Intelligence. Então, ele fundou esse novo grupo, que vai ser competidor do MPEG. A gente com certeza vai ver codecs saindo aí, né, ele já está, claro, né, com uma proposta diferente com relação ao licenciamento, tentar juntar essas patentes antes de sair o padrão. O que eu queria terminar falando aqui é que a gente viu que tem muitos padrões, muita competição, mas é legal, pessoal, para vocês terem essa dimensão. A competição é entre os padrões, não entre as pessoas. Muitas vezes, as pessoas que estão fazendo cada um desses padrões são as mesmas. Os chairs, né? Porque as empresas, elas querem estar em todos esses pools, porque, enfim, independentemente de quem vai ganhar, elas querem estar participando. Então, muitas vezes, a gente tem internamente os mesmos experts. Então, a competição não é entre as pessoas que participam dessas reuniões, né? Um dia elas estão no MPEG, no outro dia elas estão ali no Alliance for Open Media. É bem interessante de ver isso, mas é assim que acontece, né? Digamos assim. Só para terminar, então, o último padrão aqui que eu comentei, né, para a gente olhar um pouquinho, que é o do Point Clouds, que ele sai um pouquinho daquela linha dos codecs, né, para vídeo, digamos assim, mais comum, e aí a gente espera que entre no nosso padrão de TV aqui digital o VPCC, que é esse que a gente está trabalhando, que a gente também tem tecnologia, né, atualmente dos codecs que estão aí na mesa para serem adotados para TV 3.0, o único que teve um pouco de trabalho do Brasil é esse do VPCC, porque, claro, né, como eu comentei, isso demora muitos anos, né, para o codec sair, a gente começou recentemente. Então, vamos ver o que eles vão adotar, né, para essa parte de imersividade, mas o VPCC faz parte do próprio VVC, isso é legal a gente ver, né, nos codecs, ele chama de uma forma geral MPEG-I, de Immersive, e ele tem essas várias partes, né? Então, o VVC é a parte 3, e aqui o Point Cloud Compression é a 5, e depois tem as várias outras de áudio imersivo, né, e tudo mais. Bom, aqui só o timeline, então, do Point Cloud Compression, não vou entrar muito nisso, ele tem dois flavors, vamos dizer assim, né? Um que é o Video-Based, o outro é o Geometry-Based, as tecnologias são bem diferentes aqui para comprimir essa informação de Point Clouds, que é bem diferente, né, de um vídeo, enfim, muita coisa legal aqui, transformadas do zero, transformadas tridimensionais, muita coisa sendo feita para explorar essa nova dimensão, digamos assim, não só aqui para Point Clouds, mas para Light Fields também. A gente teve a oportunidade de desenvolver muita coisa legal aqui no JPEG, né? E, infelizmente não dá tempo de falar hoje, né? Mas, enfim, ele vai ser baseado, então, né, como eu comentei, ele foi dividido, né, nesses dois, o Video-Based e o Geometry-Based, e o Video-Based agora ele é baseado num outro padrão comum que a gente estabeleceu lá, né, que chama-se de V3C, então é o Visual Volumetric Video-Based Coding, tá? Mas a ideia é suportar tudo isso. A gente teve, então, mais recente, aí, 5 contribuições do Brasil em outubro de 2020, foi a última reunião, a próxima em janeiro, e nós somos membros, então, de uma das partes ali, que se chama Surface Light Fields, que é o que a gente chama de Planoptic Point Clouds. Então, juntando os dois tipos de representação aí, né? Pessoal, era isso que eu gostaria de falar um pouco para vocês, então, como está esse cenário nacional, né, de codificação de vídeo, internacional, trazer para vocês esses aspectos
que a gente tem acesso aí participando das reuniões, que são bem legais e a gente não encontra, né, em papers técnicos da área, e também falar um pouquinho aí sobre o que está na mesa, o que o pessoal do Brasil aí do fórum vai ter que encarar, né, na escolha desse codec para a nossa TV 3.0 a partir aí de novembro. Então, agora estou aberta a perguntas, espero que vocês tenham gostado e quero agradecer novamente aí o convite, né, do Kenji, Kazu, evidentemente, né, Tito, prazer em te conhecer, adorei o podcast, né, estou disponível aí também para conversas, adoro sempre conversar com os alunos, eu acho que isso é bem legal. Claro que eu sei que a sua audiência não é só de alunos, né, mas eu entendo que, como você compartilhou a sua experiência de iniciação científica, a gente também viveu exatamente isso. Então, eu consigo me colocar no seu lugar e dos demais alunos, e eu entendo como essa iniciativa é importante. Parabéns. Muito obrigado, Vanessa. Excelente palestra, inclusive. Kenji, Vanessa, eu já posso obrigado repassar aí pela... para Vanessa? Pode sim, Ô, vamos você me repassar. desculpa, é que já estava com uma engatilhada aqui até. Inclusive, acabou de chegar uma que acho que vai precisar de muita compressão aqui também. Olha o tamanho do texto. Mas vamos lá. Eu vou fazer primeiro aquela anterior. Vamos lá. Aqui ele coloca, né? Na sua opinião, compressão de áudio e vídeo por Deep Learning é só hype da academia ou tem algum futuro em aplicações práticas? Já temos até atividades, já temos até... no JPEG existe um grupo que chama MPEG AI, e a gente já trabalhou no codec, um dos projetos que a gente teve aqui na Samsung foi um codec de imagens com Deep Learning, e aí a gente tem a aplicação de Deep Learning de duas formas quando a gente fala de compressão. Vocês viram aquelas diversas caixinhas, né? Então, a caixinha da predição intra, da codificação da entropia, do filtro. Então, a gente já tem técnicas de Deep Learning, às vezes, sendo aplicadas em uma daquelas caixinhas, né? Por exemplo, filtragem já é muito usado. Não ainda adotado nesses padrões, né? No VVC, que vocês viram ali, a gente já viu várias contribuições, porém, muitas não foram adotadas no padrão final devido à complexidade, tá? Mas, assim, muitas já propostas. E a gente tem também o que a gente chama de end-to-end framework, que aí a gente sai totalmente desse passo a passo que a gente tem da codificação das diversas caixinhas, de fazer a quantização, a predição, a transformada, a codificação da entropia, e a gente vai fazer a aplicação de Deep Learning do começo ao fim. Às vezes a gente até aplica alguma coisa de predição, por exemplo, para vídeo, né? Coloca um passo, digamos assim, adicional no começo, né? Mas já tem end-to-end, inclusive a gente já participou de competição, CVPR, que é uma grande, né, conferência aí da área de computer vision, esse ano a gente participou, representando o Brasil, da competição de compressão de imagens usando Deep Learning fim a fim. Eles têm uma atividade, uma competição internacional que se chama CLIP. E foi bem legal participar dessa competição com o pessoal. Então, como eu comentei, tem essas competições, tem muita coisa na academia. E no JPEG já tem também esse JPEG AI, é a mesma ideia, né, de codificação fim a fim com Deep Learning. Eles ainda estão começando a atividade, né, ideal para quem quiser começar a participar. Então, eles estão no que a gente chama ali de levantação de requirements, né, fizeram já toda uma análise, né, já estão há alguns anos, porque eles precisam definir como a gente vai usar, quais são as métricas utilizadas, né, melhor para você poder avaliar a qualidade de uma imagem que foi comprimida dessa forma. Os artefatos gerados são bem diferentes, né, de um codec, como a gente chama de learned based, assim que a gente chama, né? Learned based. E um codec que segue esse passo a passo, né? Você vai ter blocagem quando você segue passo a passo, quando você vai ter deep learning, são outros artefatos. Então, é toda uma forma diferente de se avaliar também. Mas já está acontecendo, a gente estava, né, participando, como eu comentei, infelizmente agora a Samsung também reduziu a participação, mas para quem tiver interesse, JPEG AI também pode procurar aí, tem página, tem tudo que está acontecendo. Deep Learning, eu posso resumir dessa forma, não há como fugir na parte de compressão, tá? Não tem como. Vai realmente aparecer em tudo, e assim, a gente já está, né, tendo chips dedicados, né, processadores dedicados no celular, nas TVs, então, assim, esse, digamos assim, é o único aspecto que ainda barra, às vezes, a adoção de uma tecnologia, que é a complexidade, que realmente ela é muito maior, mas é questão de tempo. Então, assim, compressão de vídeo, quem não quiser investir em Deep Learning, né, acabou. Não tem escapatória. Perfeito, então, Vanessa. Acho que ficou bem respondido que de fato não é só hype. Muito bacana. Não, super hot topic.
Tem uma outra pergunta aqui, vamos lá. Ela diz assim: o VVC é uma compressão muito mais complexa, correto? Isso significa que a transmissão, recepção, decodificação de todo o conteúdo dos dados se torna mais lenta, correto? Portanto, a utilização do VVC leva em consideração o desempenho de dispositivos atuais e das redes atuais, ou processadores, aqui a pessoa dá um certo destaque, não sei se isso equivaleria a aspas, futuros e redes futuras, e termina dizendo parabéns pela apresentação, sensacional, ainda mais a sua participação para o futuro do Brasil como um todo. Maravilha, obrigada. Contamos com vocês, né, para continuar essa participação. Enfim, eu comentei um pouquinho antes, né, sobre o aspecto de complexidade dos algoritmos e codecs baseados em Deep Learning, realmente ele é maior. O VVC já utiliza, né, algumas técnicas, como eu comentei, baseadas em Deep Learning, ele tem uma complexidade muito maior, mas que está diminuindo também, porque um aspecto legal da gente entender é assim, nessas reuniões do MPEG, a gente tem um código final que a gente chama de software de referência. Esse código final é uma coxa de retalhos dessas várias contribuições dessas diversas empresas em cada um dos seus bloquinhos. Então, não é um código otimizado, não é um código que vai rodar, né, para um hardware específico. Depois que o padrão sai, cada uma das empresas vai lá e faz a sua implementação otimizada, né, para explorar o que ela tem de melhor no seu hardware. Porque, vejam, o padrão, ele não define como você precisa implementar, ele define o que tem que estar lá no final. O que está padronizado é bitstream. Então, você, eu digo celular da Samsung, precisa ter um decodificador que vai saber, olha, no primeiro bit eu tenho isso, depois no segundo, terceiro, quarto, quinto. Como que essa codificação foi feita? Não interessa, né? Então, cada empresa pode fazer a sua codificação da melhor forma, explorando seus melhores recursos. E também é interessante mencionar, os casos de uso são muito diferentes. Por exemplo, Netflix. Netflix não está preocupada com o tempo de codificação. A Netflix, para cada um dos vídeos, a gente estudou muito a fundo já como que funciona, né? É bem legal, inclusive, de entender, né? Eles já armazenam lá nos seus servidores N versões. E aí, quando a gente fala N versões, são muitas mesmo. De cada um dos seus vídeos, codificados com resoluções diferentes, com qualidades diferentes, porque eles chamam de chunks. E aí, conforme vai variando a sua velocidade, a sua conexão, a qualidade da sua banda, eles vão modificando isso. Então, existe uma outra tecnologia em cima, que é o Dash. Existem, digamos, um multilayer, né, de tecnologias até o vídeo chegar para a gente, empacotação e tudo mais. Então, a Netflix tem todo o tempo do mundo para codificar. Não importa se um codec, e os codecs, né, na sua maioria, eles são assimétricos. A codificação demora muito mais do que a decodificação, porque as escolhas, né, são feitas na codificação. Então, as partes mais custosas, digamos assim, do codec, que é compensação, estimação de movimento e coisas assim, em que são feitas diversas escolhas, né, isso tudo roda na codificação. A codificação na Netflix roda lá no servidor, eles podem deixar dias rodando. Uma vez que o vídeo está codificado, eles vão mandar o vídeo para você, para o teu celular, e o celular vai decodificar. O decodificador é muito mais rápido, ele já sabe a escolha que foi feita, né? Então, ele simplesmente vai desfazer o que foi feito na codificação, mas com as escolhas já concluídas, tá? Então, esse é um aspecto importante. Para quem? Para a Netflix e empresas que fazem esse tipo de vídeo on demand. Empresas que têm que fazer codificação real time, ou, por exemplo, você, né? Você está lá no seu celular, você está filmando alguma coisa, você está usando o VVC, ou seja, a codificação tem que ser feita em tempo real. E você está enviando aquele vídeo para alguém que está assistindo, que tem que fazer a decodificação em tempo real também. Então, para esse tipo de aplicação, você vai ter uma demora um pouco maior até a adoção de codecs mais complexos, tais como o VVC, até você conseguir fazer uma codificação real time. O que não significa que é impossível, justamente porque a gente vai ter as empresas lançando chips dedicados para isso, né? Então, os próximos celulares que estão vindo aí já vão ter chips, né, para VVC. Isso, claro, de acordo com qual padrão a indústria vai adotar. Como eu comentei, a gente está num momento muito crítico aí, desse tipo de escolha, né? Não se sabe se a indústria vai seguir com o MPEG depois de todas as mudanças que aconteceram, ou se ela vai adotar esses codecs do Alliance for Open Media por pressão também, né? Dessas empresas que fazem parte do Alliance, que são fortíssimas, né? Como a gente está vendo aí, detentoras, né? Dessas grandes distribuidoras de vídeo, né? YouTube, Netflix, tudo mais. Então, a gente ainda não sabe para qual caminho a indústria vai seguir na hora de adoção desses padrões, né? Mas também não muda muito, porque o AV1 também é complexo e já também está chegando o AV2,
né? Ano que vem a gente já vai ter o V2, que também vai ter Deep Learning. Então, a parte da complexidade não tem como fugir, ela vai estar aí, e é assim mais ou menos que a adoção vai acontecer. Mas é claro, você só vai ter isso disponível, né, no celular, etc., quando a gente tiver hardware suficiente para suportar, mas não vai demorar muito, né? A previsão aí é que ano que vem isso aí já vai estar chegando, e os primeiros suportes, né, já vão começar a aparecer aí nas TVs e celulares, etc., já para o ano que vem. Perfeito, Vanessa. Tem mais uma pergunta aqui, inclusive. Chegou agora. Diz: boa tarde, sou consultor de patentes e vejo nesta área ser super comum as patentes serem utilizadas como moeda de troca e valoração das empresas, sendo de fato um incentivo à inovação. Há algum parâmetro de seleção para as patentes que serão discutidas ou abordadas nas tratativas entre as empresas? Vejo muitas discussões aqui no ramo para patentes de standards. Parabéns pela palestra. Com certeza, eu comentei um pouquinho ali sobre essa questão do cross-licensing, que é justamente isso que você está falando, a troca de patentes entre as diversas empresas. É um assunto super importante. A gente vê que no Brasil, as empresas, as startups, muitas vezes não dão a devida atenção, e claro, né, a gente tem uma deficiência aí do nosso INPI, né, que demora muito para considerar, mas já foi pior, né, hoje eles já estão, digamos, um pouco mais rápidos, mas existe muito esse debate, né, o que vale uma patente no Brasil, por exemplo, né? Mas aqui a gente não está tratando de patentes do Brasil ou tecnologia brasileira, a gente está tratando de uma tecnologia internacional. Então, quando a gente faz uma tecnologia, como eu comentei, desenvolvida aqui no Brasil, a gente preenche a patente também nos Estados Unidos, né? Também preenche na Europa, aqui no caso dos padrões a gente preenche na Samsung nos Estados Unidos. Então, o custo é muito alto, né? Claro, para as empresas grandes mesmo que conseguem cobrir o custo. Depois do custo da submissão, você tem o custo de manutenção dessa patente, que você precisa continuar pagando por ela, né? Então, a gente sabe que existem todas essas questões aí, dificuldades, né? Para os brasileiros poderem avançar nessa questão de proteção da propriedade intelectual e conseguir receber, né? Por uso dessa tecnologia. E fazer a diferença, né? Digamos assim. Então, agora, a partir do momento que você tem essa patente, você vai lá para o standard e você coloca a sua contribuição, isso é o primeiro passo para a gente conseguir fazer tecnologias que vão satisfazer as necessidades brasileiras de uma forma melhor. Então, a gente pode começar a participar, por exemplo, no futuro, das próprias reuniões de requirements. Talvez a gente tenha alguma necessidade no Brasil, né, que a gente não tenha fora. Alguma aplicação que no Brasil é muito utilizada, por exemplo, que não tenha fora. E com isso a gente consegue também começar a influenciar e definir o cenário internacional da tecnologia na área. Então, a gente ainda tem muitos passos até chegar lá, né? Mas, tentando resumir aí a resposta, patentes super importantes nessa área, fundamentais, usadas como moeda de troca, usadas para royalties, usadas para proteger a tecnologia, e, enfim, fundamental mesmo. É legal até ter pessoas que são... digamos, tem experiência nisso, né, no Brasil, não só os engenheiros, mas na parte dos advogados também. A gente trabalha com escritórios de advocacia no Brasil, na Samsung, para preencher a patente final. A gente escreve a patente, mas as claims, né, os juridiquês, eles escrevem, e a gente vê que é uma área que, puxa, tem muito para crescer também, né, ainda no Brasil aí. A gente fala de patentes aqui, né, mas vocês devem saber aí, né, que 5G, por exemplo, é uma batalha de patentes, assim, que é muitíssimo maior. E assim, agora a gente está vendo no 5G uma coisa muito legal, que é a batalha de patentes das indústrias de telecom com carros, né? As indústrias automotivas, porque o 5G tem também esse use case, né? As várias antenas que a gente vai ter nos carros e tudo mais. Então, formas diferentes de trabalhar com patentes entre áreas, né? Da indústria diferentes. Então, para quem trabalha com patentes nessa área de tecnologia, 5G, muito hot topic. Codificação de vídeo, como a gente viu hoje também, seriam, acho que, as duas maiores aí que a gente vê no mundo, né? Muito forte. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. Sempre muito legal esse conteúdo que você traz aí pra gente, né? São coisas que a gente não costuma ver muito na academia, e trazer essas informações pra gente é sempre muito legal. Então, mais uma vez, obrigado. Que bom, que bom. Vocês gostaram. Obrigada, pessoal. Obrigada novamente pelo convite e espero participar mais vezes, né? Com certeza.